Louvo a Deus, pastor, pela oportunidade de estar aqui congregando com vocês. E tenho aprendido a amar, né, esse tempo com vocês. Sou muito grato e tenho visto a vida de Deus do pastor Sérgio e família. Quando eu cheguei aqui, procurei um local para poder congregar, e tenho nesse tempo, você sabe, daqui puder, vai ser ótimo, porque eu estou me sentindo aqui meio no forno, né? Então, tenho visto a vida de Deus, a vida de Deus, a família do pastor, os seus filhos. Quando eu vejo o que ele tem, né, se disposto aqui a trabalhar com os irmãos, a história que ele contou lembra muito a vida de meu pai, que era pastor também, de ele vir aqui para Ocala com 1 a 2 pessoas. Então, nós temos que honrar esse tipo de homem que deixa tudo para poder fazer a vontade de Deus, para poder se dedicar ao ministério. São raros homens como esse, como era meu pai também. Eu fico muito feliz, estou orando para que o pastor possa ficar de tempo integral, pastor, aqui. Amém. Para tomar conta de vidas, é isso que a palavra fala. São merecidos de dobrados honorários aqueles que se dedicam à oração e à palavra. É isso que a gente tem que buscar aqui para a vida do pastor e para a sua família. Glória a Deus. A gente vai trazer aqui uma palavra, né? Eu tenho esses dias meditado sobre a fé, e eu só vou trazer uma palavra simples sobre a fé, mas eu espero que ao final do que a gente conversa aqui, a gente saiba diferenciar o que é fé, o que é crença, o que é superstição, e a gente entender como é que a fé funciona. Aleluia. Não é? Porque fé é algo um pouco mais profundo. E se eu botasse um título para essa conversa, eu botaria a fé inoperante. Qual é a fé inoperante? Nem existe uma fé inoperante. A fé é um substantivo, né? Aliás, a palavra crença, vamos definir o que é crença, fé e superstição. Crença, substantivo, que é uma crença, é um tipo de certeza sem base ou sem noção de conhecimento que leva a falsas obrigações, a temer assim coisas inócuas ou a depositar confianças, às vezes em coisas até absurdas. A crença, crença em presságios, sinais, acontecimentos, coincidências, né? Já a superstição é uma coisa, uma crendice popular, é aquele negócio que não tem explicação científica nenhuma. Então, às vezes você costuma passar de geração para geração, de pai para filho, né? E muitas vezes ela pode até limitar a vida das pessoas, como por exemplo, a pessoa que não gosta de sair de casa dia 13, sexta-feira, ele não faz nada sexta-feira, né? E quem nunca ouviu aquele negócio, se o gato preto cruzar, você tem aí azar. Se quebrar o vidro, 7 anos de azar, né? Passar debaixo de escada, também dá azar. Se você achar o trevo de 4 folhas, já deu sorte, né? Se você apontar para uma estrela, vai nascer verruga no dedo. Já viu isso? Isso é muito comum. Isso são crendices. Isso são, na verdade, superstições, né? Que é diferente da crença. A crença já é um processo mental, uma atitude que acredita em alguma coisa e que acha que aquilo funciona, né? Como a astrologia. Tem gente que acredita na astrologia, acha que aquilo funciona. Já a fé é uma coisa um pouco mais profunda. E a gente tem que entender o que é fé no seu sentido mais amplo. Então, o termo fé significa lealdade,
fidelidade, confiabilidade, e está relacionado com a natureza de Deus. Vem do hebraico o termo emuná, que significa ter certeza, estabilidade. A fé, ela é um processo de juntar vários elementos. Ele é um conjunto, mental, um conjunto de verdades, olha só, verdades, que vai reger a sua vida. Então vai dar um código moral, um estilo de vida, e primordialmente vai dar um comprometimento relacional, um acolhimento de uma pessoa, uma coisa volutiva, uma decisão. Isso que é fé. Calma, que a gente vai chegar mais. Ao longo do caminho eu vou dar nó na cabeça de vocês, depois eu vou desdar de novo, até a gente chegar no final da conclusão. No Antigo Testamento, todo mundo já sabe aqui quem é o pai da fé. Quem é o pai da fé? Hein? Abraão, todo mundo já. O pai da fé é Abraão. Mas eu não concordo com essa afirmação. Eu acho que Abraão não é o pai da fé. E eu vou mostrar porque eu não acredito nisso. Eu acho que ele é o patriarca. Porque ele é patriarca. Chama Abraão de patriarca. Mas a gente vai ver que a fé é muito antes de Abraão. Antes de Abraão, outros nomes saltam aos nossos olhos. Na antiguidade. Vamos ver. Na antiguidade caída, pré-Abraão, a gente tem Abel, que foi o primeiro que prestou um culto a Deus. A gente tem que lembrar que na humanidade caída, Adão e Eva não precisavam de fé. Adão e Eva, eles não precisaram de fé. Sabe por que eles não precisaram de fé? Porque eles tinham Deus na presença deles. Você não precisa crer naquilo que você está vendo. Entendeu? Você está vendo o negócio, você não precisa crer. Eu estou vendo que o pastor está aqui. Então não precisa ter fé que diga que o pastor está aqui. Ele está aqui. Então, Adão e Eva estavam com Deus, eles não precisavam ter fé. Entretanto, quando eles caíram e foram tirados da presença de Deus, os seus descendentes iriam precisar ter fé. E acredite que os primeiros evangelistas da terra foram Adão e Eva. Porque se eles não falassem para os filhos de Deus, eles nunca saberiam de Deus. A gente não quer ter Abel, não quer ter Enoque, não quer ter Abraão. Já pensaram para meditar nisso? Foi eles que falaram, a gente vivia com Deus. A gente estava na presença de Deus, todo dia de tarde ele vinha conversar com a gente. Eu imagino Abel ficando assim, poxa, eu queria conhecer esse Deus, eu queria que vocês conheceram. E eu acho que foi isso que levou ele a fazer a oferta dele. A sede de Deus. Sede de Deus. Ele vai e oferece uma primícia para Deus. Coisa que eu acho que Caim não teve. Porque quando Deus aceita, e a Bíblia não fala como aceitou, se desceu fogo do céu, ou se Deus falou com ele, ele pode ter ouvido a voz de Deus, chegado lá, Deus falou comigo, eu botei lá, e ele falou comigo, ele deve ter ficado emocionado assim. E possivelmente Caim olhou, ficou com inveja, eu também quero. Então vou lá pegar também umas frutinhas e vou querer, e não foi aceito. Porque o coração dele não era de busca de Abel. Então Abel foi o primeiro homem da fé. Entendeu? Foi o primeiro homem da fé. E aí logo de seguida vem Enoque, que é descendência também de Adão, e lá vai. E Enoque, a Bíblia fala que ele andava com Deus. Ele andou tanto com Deus que Deus falou assim, não, vem para cá. Deus tomou ele. E era homem justo e andava com Deus. Olha só, o filho de Enoque tem um filho, depois do filho de Enoque tem outro filho, que esse filho é quem? O tataravô de Noé. E qual é a característica de Noé? Noé era um homem justo e andava com a mesma coisa de Enoque. Olha a Deus pegando homens de fé,
que desenvolveram a fé. Então, a gente tem que entender isso. Aí, para chegar até Abraão, né? Já tinha uma turma antes. Então, a fé nasceu no exato momento que o primeiro homem caído andou com Deus. Aí nasceu a fé. No primeiro momento que o homem andou com Deus, nasceu a fé. Mas indo para Abraão, Gênesis 15, de 5 a 6, diz: levando para fora da tenda, disse-lhe: olha para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. E Abraão creu, e isso foi imputado como justiça. Por isso que fala que Abraão foi justificado pela fé. Só que essa passagem, ela é já depois que Deus promete a Abraão. Deus promete a Abraão a descendência dele, fala, Abraão ouve, mas ele só vai crer depois dessa segunda conversa, quando Deus diz: venha, sai da tenda e olha para o céu. Nessa altura, Abraão já tinha deixado Ur dos Caldeus, que era uma civilização avançada, era uma cidade que tinha medicina, tinha saúde, tinha escola, a matemática era avançada, tinha rios caudalosos, tinha plantações. Ele sai tudo para o deserto, porque ele ouve a voz de Deus, ele obedece e vai, Deus promete, mas só nesse ponto é que ele disse: Abraão creu. E aí é que veio a fé. Abraão só foi crer quando olhou para cima. Ele olhou para cima e creu. Todo o processo da fé começa quando a gente olha para cima. Toda a história do povo hebreu, que Deus escolheu para sair o filho dele, é representativo de uma coisa. A saída de Abraão de Ur representa o arrependimento. Ele deixou tudo para trás. Ele deixou o que tinha para trás. É o arrependimento. E quando ele olha para o céu, aí vem a fé. Glória a Deus. E vai desenvolvendo a fé. Glória a Deus. Muito bem. Abraão era imperfeito, o que prova que Deus não quer ninguém perfeito para exercer fé. Ele quer gente perfeita. Tanto é imperfeito que nessa história toda, até a promessa, até Isaac nascer, foram 13 anos. 13 anos esperando a promessa. Nesse meio tempo ele vai lá, cair na conversa de Sara. E vai, oferece a criada para ter um filho com ele. E aí nasce Ismael. E vocês sabem que Ismael são os descendentes hoje dos muçulmanos. O anjo chega para Agar e fala assim: Sara começa a ter atrito com ela, manda ela para o deserto, ela está para morrer com o filho, o anjo vai lá, conforta ela, acha água e faz uma promessa, fala assim: seu filho vai ser muita gente, vai ser uma nação que vai ficar ao redor, fronteiriça a você, a eles, e ele vai ser um jumento selvagem. Ele vai lutar com todo mundo e todo mundo vai lutar com ele. Diga se não é a definição do muçulmano hoje. O muçulmano tem como pai quem? Abraão. Eles consideram Abraão como pai. E eles entendem que Israel é primo, é irmão. Eles entendem, mas eles não se dão. Tudo por causa de uma falhazinha em manter a fé, a confiança em Deus. Mas nem por isso Deus deixou de cumprir a promessa. 13 anos depois, Isaac nasce. No Novo Testamento, o assunto de fé vem nas primeiras pregações de Jesus. Ele fala assim: duas exigências para um novo nascimento: arrependimento, né? E fé. Arrependei-vos e crede
no Evangelho. São duas coisas diferentes, arrependimento e crer. Muito bem, vamos lá. E fé. Só que o termo crer, do grego, sofreu uma mudança quando foi traduzida para o latim, o termo fé. O termo creu, que vem do grego pitseu, que é o termo traduzido como crer, ou confiança, e é importante ver essa diferença. Por exemplo, o substantivo não está, por exemplo, no Evangelho de João, crença, mas crer está, o verbo é usado. Nessa tradução, o que acontece? O latim, ele não foi muito preciso, porque não tinha a palavra fé. Então daí ele usou o termo credere, que vem crer. E que crer não é o que significa fé para os judeus. E como é que a gente entende isso? Porque olha só, por exemplo, o substantivo não correu lá no João. Então ele dizendo assim, ele estando em Jerusalém, lá em João 2, 23, 25. Muitos, vendo os sinais que eles faziam, creram no seu nome. Vendo os milagres, creram em Jesus. Mas o mesmo não confiava neles, pois os conheciam. E não necessitava que ninguém testificasse do homem, porque sabiam que era a natureza do homem. Então aqui mostra a incerteza desse crer dos judeus que ouviam a Jesus. Então, por exemplo, lá em João 8, 31 a 59, olha o que acontece. O texto começa dizendo assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Ele está falando dos judeus que criam nele. Olha o que o texto diz: criam nele. Se vós permaneceis na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vai vos libertar. E responderam: somos descendência de Abraão, nunca servimos a ninguém. Como dizes, sereis livres? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e se alegrou. E disseram, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos, e você viu Abraão? Disseram, disse Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Aí sabe como é que termina o texto? Então pegaram pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. O texto começa dizendo assim, Jesus falando aos judeus que criam. E lá no final a galera está querendo jogar pedra nele. Que crença é essa? Que fé é essa? O simples fato de crer em Jesus não constitui a fé nele. Ô Marcos, espera aí, mas onde é que fica João 3,16? Aí você está com heresia. Não estou. São coisas completamente diferentes. Quer ver? Vamos lá no texto de João 3,16, muito conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É só crer, mas bora descer mais. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que o mundo fosse condenado, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque quem não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Opa, está falando de obras ou de crer? Tem um negócio aí. Jesus está começando a falar uma coisa que se liga. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que suas obras sejam manifestadas em Deus. Ora, Jesus
foi amplo ao dizer: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Quem ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem que construiu sua casa sobre a rocha. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Eu não falo de mim mesmo, mas o que eu recebi do meu Pai, isso é o que eu vos falo. A verdadeira fé é mais do que uma crença inicial. Ela deve ser seguida em um processo de caminhar em direção a Deus, justificação, transformação pessoal progressiva e santificação, a um discipulado com Deus. A fé nos muda de lugar e nos muda por dentro. Ele nos muda de lugar porque saímos do mundo e o mundo sai de nós. Abrão virou Abraão, Sarai virou Sara, Jacó virou Israel. E vocês sabem que no último dia, quando estivermos frente a frente com ele, o nosso nome vai ser mudado? Não está lá no Apocalipse? E ele deu a pedrinha com um nome que só sabe quem recebe e quem dá. Vamos ter um outro nome, porque seremos transformados completamente. Você tem fé? Qual é a evidência disso? Se você não entende que a fé é uma composição de coisas, não é só crer. Eu aceitei Jesus. Esse termo nem existe na Bíblia. Eu aceitei Jesus. Na verdade, é o contrário. Ele nos amou quando ainda éramos. Não foi você que me. Jesus fala para os discípulos: não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi a gente que foi aceita por ele. Não é a gente que aceita ele. Ele nos amou primeiro. Então, você tem fé? Quais são as evidências? Tiago mostra o seguinte. Vamos lá para Tiago. Tiago 2,14. Você tem fé? Sem obras? Ótimo. Você crê que Deus existe? É o que Tiago fala. Os demônios também creem e tremem. A fé e o crer dos demônios é inútil. Embora eles conheçam e sabem que Deus existe, a fé deles é inútil. Na igreja, há pessoas que dizem estarem salvos pela fé em Deus, embora não demonstrem nenhuma evidência de tal fé. Tem um nível de crença igual a dos demônios. Eu creio em Deus? Eu creio sim. Tenho fé completa. Cadê a evidência dessa fé? Mostra como essa fé é. Se a fé não é acompanhada de obras que possam suprir o irmão necessitado de roupa, de alimento, essa fé é morta por si só. Não é útil para libertar a necessidade de ninguém. Do ponto de vista prático, ela só difere do demônio, porque esse, além de crer, treme. A diferença de quem crê e não tem evidências dessa fé. Acreditar que Deus é um só? Ótimo, os demônios também acreditam. Tiago 2,19. Os demônios, eles não estão mudando o seu comportamento. O demônio não fica melhor. O demônio não fica santo. Eles não estão atendendo a necessidade de nenhum pobre, coitado. Não tem misericórdia, apesar de saberem quem é Deus. Então, Tiago, ao salientar que os demônios acreditam em Deus, Tiago dá a entender que ele diz que eles têm crença também, mas é fé. Mas não demonstra por suas obras. No sentido prático, quem não tem fé com evidências, com obras, não tem muita diferença dos demônios no sentido prático da coisa, não da natureza. Ao crer que alguém não livra os outros da necessidade, né, não proporciona misericórdia para alguém,
revela que essa fé é uma fé morta. Então, observe bem, Abraão foi justificado pela fé. Mas Abraão começou a mostrar a sua fé quando saiu de Ur dos Caldeus. E o ponto máximo da sua fé foi quando ele foi sacrificar Isaac. Observe que ele tem uma série de situações que ele mostra pelas obras dele a sua fé. Ele traz essa evidência para Deus. Mas ele foi justificado quando ele olhou para o céu. Quantos lembram do episódio da transfiguração? Que vai Pedro, Tiago e João lá para o monte. E chega lá no monte, o rosto de Jesus fica todo iluminado. E aí aparece quem, pastor? Moisés e Elias. E os discípulos ficam assim tudo. Imagina, para Pedro, Tiago e João ver Moisés e Elias. Porque Jesus estava falando o nome deles, Moisés, Elias. Pedro fica naquele negócio assim, aquela excitação. Bora fazer umas tendas aqui. Por que não apareceu Abraão? Por que não apareceu Noé e Enoque? Por que apareceu Moisés e Elias? Porque de Moisés para baixo não tinha lei. A lei veio de Moisés para cá. Então, Abraão foi justificado só pela fé. Ele creu. E isso o salvou. Isso o salvou. Não tinha lei. Tanto não tinha lei que Deus não mata Caim. Não tinha lei que não podia matar. Tinha? Não tinha. Deus não mata Caim, não. Ele chama Caim. O que é isso que você fez com seu irmão? Só se mande. Sai daqui. Você vai ficar longe da galera. Você é perigoso. Ele falou assim, mas alguém vai me matar. Aí ele bota, se alguém matar você, eu vou, vai ser pior. Aí bota logo a regra lá. Aí ele bota aquela lei e ele vai em segurança. Porque não tinha lei. Abraão foi justificado na época que não tinha lei. E Jesus estava ali com Moisés significando a lei e Elias significando o profeta, dizendo, tudo já se cumpriu. Glória a Deus. Agora, esse é meu filho amado, a ele ouvi. Foi isso que Pedro ouviu, querendo fazer tenda lá. Você cala a boca e ouve o meu filho. Porque a lei e o profeta já passaram. Então, Abraão foi justificado uma década, assim, antes de oferecer Isaac. Bom, então a gente olha aqui, é uma coisa que não dá para andar, mas deixa eu dizer uma coisa. Como é que é isso, Max? Então quer dizer que a obra salva? Não estou dizendo nada disso. Obras não salvam. Mas está dizendo que a fé sem a obra não resolve? Não. Estou dizendo uma coisa. Estou dizendo que a fé, ela é uma composição de decisão pessoal e uma mudança de vida, que se reflete em atitude. Ora, para quem já se converteu, se perde essa característica de fazer as coisas boas que o novo convertido tem que fazer, é perigoso, porque Timóteo 5,8 fala assim, quem não cuida dos seus parentes, especialmente da sua casa, já negou a fé. É pior do que o incrédulo. Quem não cuida dos seus parentes, principalmente da sua casa, já negou a fé, é pior do que o incrédulo. É porque ele está dizendo assim, meu amigo, se o marido não cuida bem da mulher, se não dá a vida pela mulher, ele não manifesta fé. Ele manifesta crença. Ele manifesta, sabe o que é? Religiosidade. Perdeu a fé. É pior do que o incrédulo, porque pelo menos o incrédulo pode se converter. E ele está aqui dizendo que professa o nome de Jesus. É a mulher que não honra o seu marido, não cuida dele, não cuida das crianças.
vira as costas, egoísta, pensa só nela. É pior do que o incrédulo, porque está dizendo que está em Cristo, mas não tem as evidências da fé. E é isso que Tiago está dizendo, que se você não tem isso, a sua fé é morta. Por quê? Se ele está dizendo assim, que a fé, se você não tem obras, mas tem fé, essa fé pode te salvar? Não pode salvar. Então, Paulo vira e fala assim, Tiago vira e fala assim, Abraão foi justificado pelas obras. Mas Paulo vira em Romanos 3:28 e diz assim, Abraão foi justificado pela fé. Tiago e Pedro estão brigando? Romanos 3:28. E Paulo fala assim, ninguém é justificado pelas obras, mas pela fé. Então que nó é esse mais? É uma coisa ou é outra? Não tem nada contraditório. O que Tiago está dizendo é que a pessoa que foi justificada pela fé, ela manifesta isso pelas obras. Mas ninguém pode, por mais boas obras que faça, ser inocentado da presença de Deus, porque só quem faz isso é Cristo. Ou seja, a fé, ela é o que nos leva a ser resgatados por Cristo. Nosso pecado é pago, a nossa dívida é paga. Jesus é que faz isso. Mas uma vez que ele faz isso, a fé gera uma mudança na vida de quem crê, para que ele produza boas obras. E aí é que você vê a evidência de que essa fé é realmente genuína. Fora isso, temos que rever toda essa questão de fé. Você está vendo alguém passando fome, você está vendo alguém passando necessidade, você está vendo um trabalho sendo feito, você está vendo alguém indo para o inferno, e você não abre a boca, você não ajuda, você não se manifesta, você não chega para ajudar, você não tem fé. Você crê, você está numa igreja socialmente convivendo bem, mas você não tem fé. A fé, ela exige de você sacrifícios muito grandes. E aí, vamos dizer, que sacrifícios são esses? Isso me encanta, pastor, porque vamos agora para a galeria da fé. Hebreus 11. A palavra que mais a gente ouve em Hebreus 11, nesse capítulo todo, é: todos obtiveram um bom testemunho. E aí, de fato, há uma relação de bom testemunho sempre que a ação é mencionada desses personagens. E esses fatos justificam a fé deles. O curioso é que essa galeria não é de homem perfeito, nem de mulheres, mas são mulheres que manifestaram a sua fé por ações práticas de obediência e busca a Deus. Ninguém era perfeito. Ninguém. Mas estão na galeria dos homens e mulheres de fé. Começa por Abel, subindo a história aí por Enoque, Abraão, Isaac, Moisés, aí vem Josué, Raabe, e o autor diz que ainda falta tempo para falar de outros, como Sansão, Davi, Samuel. E aí o texto fala: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessa, fecharam boca de leões, apagaram a força ao fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, da batalha se esforçaram, puseram em fuga exércitos estranhos. As mulheres receberam pela sua ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnio, açoite, até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, cortados ao fio da espada, andaram vestidos de peles, ovelhas, de pele de ovelha, de cabra, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelas cavernas. Falando de Abraão, ele diz assim: pela fé, Abraão foi chamado, indo para um lugar que havia de receber uma herança. Saiu sem saber para onde ia, no versículo 8 e o 9.
Pela fé habitou na terra da promessa como terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó. Herderam com eles a promessa, porque esperavam a cidade que tem fundamento, cujo artífice e construtor é Deus. Mas todos obtiveram a promessa, e isso, pastor, que mais me encanta nesse livro, porque eles não tiveram a promessa. Eles não obtiveram a promessa. Eles não viram o negócio. Eles receberam e eles não viram. E um dia eu lendo isso, eu fiquei muito emocionado, porque o que mais me chamou a atenção foi um texto, uma parte desse texto que ele fala assim: e eles saudavam de longe a promessa. Lá no versículo 3 fala assim: todos morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, saudando, crendo e abraçando, confessaram que era estrangeiro e peregrino. E se na verdade eu lembrasse daquela terra onde havia saído, teria oportunidade de voltar. Mas agora desejo uma melhor, a celestial. Por isso Deus não se envergonha dele de se chamar Deus, porque lhe preparou a cidade. Que cidade é essa que Deus preparou? Se você vai lá para João 14, de 1 a 3, Jesus fala assim: não se turbe o vosso coração. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito que vou preparar. E volto, para quando eu for preparar, virei outra vez e vos levarei a mim mesmo, para que onde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Então, voltando para o texto de Hebreus, e todos estes tendo testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus coisa melhor a nosso respeito, para que Ele, sem nós, não fôssemos aperfeiçoados. Ou seja, o trabalho deles nos abençoou. E a vida nossa depende também do que eles fizeram. Glória a Deus. E olha só, quando Abraão viu que ele era estrangeiro, desejava uma terra, desejava aquele lugar que Deus tinha prometido, não conseguiu chegar, não conseguiu ver a concretização, ficou só saudando de longe. E você pensa: poxa, mas, rapaz, que dureza, né? Mas, Apocalipse 1:14, 21, 1:4, vira e fala assim, João dizendo, vamos dizer assim, pastor, o fechar das cortinas da humanidade na terra, né? E ele fala assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra se passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, adereçada como a esposa, ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz que dizia: eis aqui meu tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus está com ele, e eu serei o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já se passaram. Então, o que fez Abraão largar? O que Abraão fez? O que Abraão viu para largar tudo e seguir a Deus? Por quê? Porque Abraão sabia de algo importante que o autor de Hebreus fala: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador de que aqueles que o buscam. Ora, o texto não fala que é só para crer. Abraão queria duas coisas. Abraão queria a primeira coisa: ele queria agradar a Deus. E ele tinha fé suficiente para saber que Deus era galardoador daqueles que o buscavam. E quando você vê a história de Abraão, olha só que coisa bonita. Quando você vai para Lucas 30, 38, que os saduceus estão lá perguntando para Jesus: tem ressurreição ou não tem? A pessoa morre e não ressuscita mais, né? Eles ficavam esticando Jesus, e Jesus vira e fala assim: os filhos desse mundo casam e se dão em casamento, mas os que foram havidos dignos por alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, não hão de se casar,
e nem ser dado em casamento. Lá ninguém casa em estado de casamento. Porque já não podem mais morrer. São iguais aos anjos. São filhos de Deus e filhos da ressurreição. E os mortos vão ressuscitar, também como mostrou Moisés, junto à sarça ardente. Quando Deus conversou com ele, quando Deus chama Moisés e fala assim: eu sou o Deus de Abraão, e Deus de Isaac, e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, Ele é de vivo, porque para Ele todos vivem. Primeira coisa, Abraão está vivo, foi digno de estar na presença de Deus. E quando você vai lá ainda, para Lucas 16, 22 a 31, Jesus conta a historinha de um rico e um mendigo chamado Lázaro. E aquilo não é parábola, porque Jesus fala nomes das pessoas, rico e Lázaro. E aí, quando você vai lá para o versículo 23, quando o mendigo chega lá no céu, ele vai ser levado no 22, para os seios de quem? De Abraão. Opa! Ele foi para o seio de Abraão, ele foi para perto de Abraão. E o mendigo e o rico, que não quis saber de Deus, que viveu regaladamente a terra, foi para o inferno. De lá ele vê o Lázaro junto com Abraão. No 25 ele disse, porém, Abraão: filho, lembra que você recebeu seus bens na vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado, tu atormentado. Jesus coloca Abraão no céu. Ele está dizendo qual foi o destino de Abraão. Um homem que exerceu a sua fé com obras práticas. Mas, chegando aqui para o final, já estou quase acabando, apesar de ter muitas páginas, mas Jesus fez uma pergunta: quando o Filho do Homem vier, porventura vai achar fé na terra? Dessa fé que ele está falando. Quando ele vier, ele vai achar fé na terra? E quando ele está falando isso, está falando dos nossos dias. E quando ele falava a respeito disso, ele diz essa frase contando uma parábola. E o contexto tudo, antes dele contar essa parábola, é primeiro ele falando para os discípulos: Senhor, posso perdoar meu irmão? Quantas vezes? 7 vezes? E aí Jesus fala assim: não, 7 não, 70 vezes 7. E você vai lá para Lucas 17, ele diz assim: perdoe-lhe, no versículo 17, 4. Se pecar contra você 7 vezes no dia, 7 vezes voltar, eu estou arrependido. Aí os apóstolos viram e falam assim: Senhor, aumenta a nossa fé. Para os discípulos já estava sendo difícil perdoar um cara que 7 vezes errou com eles. E já pediram a Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé. E Jesus vira para eles e fala assim: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer a essa amoreira: arranque-se daqui e plante no mar, e ela vai obedecer. Os discípulos pediram para Jesus aumentar a fé deles simplesmente porque achavam difícil perdoar. Qual a mensagem que Jesus, ao dizer ao discípulo, o condicional: se vocês tiverem fé do tamanho da mostarda? Tá? Logo em seguida, trazem um endemoniado para Jesus. Eu vou explicar por que Jesus disse isso. Traz um menino endemoniado. O pai traz um endemoniado. Lá em Mateus 9, 17 e 29. E o texto fala que o rapaz chegou, o pai do menino, e falou assim: olha, eu levei o meu filho endemoniado para os teus discípulos expulsarem, eles não puderam. Por quê? Ele se joga no fogo, ele se fere, e ele está sendo, constantemente posto em perigo. E no versículo
18 de Marcos 9, ele diz assim, no 19, Jesus vira e fala assim, e ele respondendo diz, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? E até quando sofrerei? Traz esse menino. Aqui Jesus explica por que os discípulos não conseguiram expulsar, porque eram incrédulos. Por isso que ele fala assim, se tiver fé do tamanho do... Nem do grão de mostarda eles tinham. Se você tiver pelo menos o grão de mostarda, você vai entender por que o grão de mostarda. E trouxeram o 20, e quando viu, agitou com violência. E aí o pai, lá no 22, fala assim, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. E Jesus disse, no 23, se tu podes, tudo é possível que crê. E logo o pai do menino, clamando em lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. E aí Jesus expulsa. E lá, no 27, Jesus, tomando, ergueu. E quando entrou na casa, seus discípulos lhe perguntaram à parte, Senhor, por que a gente não? Por que a gente não pôde expulsar? E o 29, Jesus disse, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. O que significa essa frase? Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Jesus estava dizendo assim, se sua vida não é uma vida de oração e de jejum, você não consegue nada. Vocês não têm relacionamento com Deus. Nem demônio como esse vai respeitar, porque vocês não têm uma vida. E por que o grão de mostarda? Muitas vezes Jesus falou sobre sementes, e sempre havia uma representação dessa palavra, semente, com a palavra de Deus. Quando ele fala, lá em Lucas 8:11, da palavra do semeador, ele fala que a semente foi jogada. E quando a semente é jogada em vários terrenos. O que representa aquele terreno? Então, quando ele fala, lá em Lucas 8, por exemplo, 14. Desculpa, no 12. E os que estão, e as sementes que foram jogadas junto ao caminho, esses são os que ouvem, e depois vem o diabo e tira-lhes do coração. Lá no 15. E aqui caiu em terra boa, são os que ouvindo a palavra e conservam no coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. A fé torna-se ineficaz quando a realidade nos distrai. Quando a gente perde a noção de para quem olhar, com aquilo que foi plantado no nosso coração, nós deixamos a fé escapar. Pedro estava no barco, Jesus chamou ele olhou para Jesus, começou a andar, mas viu a realidade. E aquela realidade fez ele afundar. E Jesus dizia assim, lá em Lucas 13, 18 e 19, isso é a coisa mais interessante disso tudo. Ele dizia, que é semelhante ao reino de Deus, e a que compararei? É semelhante ao grão de mostarda, ao grão de mostarda aí novamente, que um homem tomando lançou na sua horta, e cresceu, e fez grandes árvores, e os seus ninhos, as aves dos céus, aninharam ao seu redor. A fé é como a semente de mostarda, necessita ser cultivada, para que cresça e fortaleça e gere frutos. Jesus estava dizendo que se você tem uma fé como um grãozinho de mostarda que é pequenininho, não é para ficar na sua mão, não. É para você plantar aquela fé. Porque ela precisa nascer. E você planta a fé aonde? Você planta a fé no coração.
e vai regar. Porque a cada experiência que você tem com Deus, você tem mais raiz. É difícil alguém ter experiências sobrenaturais com Deus e não ter raiz, e não ter mais força para ter mais experiência. Porque você sabe o que você passou. Você viveu aquela experiência. Você realmente teve um relacionamento próximo com Deus, sobrenatural, seja de pedido, seja de experiência de falar com o próprio Deus. Mas aí, já estou acabando, pastor? Jesus vira e conta essa história da parábola da mostarda, contando de uma viúva. A viuvinha tinha uma coisa para poder resolver e ela vai lá para o juiz. E ela enche aquele juiz todos os dias, lá em Lucas 18:8. E ele disse que essa parábola era para a gente sempre orar, sem nunca desfalecer. O termo em inglês é até melhor, ele fala assim, always pray without lose your heart. Em inglês fala assim, você tem que orar sem perder o seu coração. É um termo até melhor, sem você perder o seu coração. E ela vai, e o juiz fala assim, eu não temo a Deus, eu não tenho nome nenhum, mas essa mulher está me deixando maluca, eu vou logo resolver o problema dela. E ela vai, e ele vai e resolve o problema dela. E Jesus fala assim, no 7, e Deus não fará justiça aos escolhidos dele, que clamam dia e noite, ainda que tardio para com eles. Ainda que a gente acha que está demorando, você acha que Deus não vai fazer? Ele vai fazer. E por que Deus usa a figura da viúva? Porque a viúva, ela é vulnerável, ela não tem ninguém. E esse é o sentimento que a gente tem que ter. A gente não tem ninguém. Eu não tenho ninguém. Você não tem ninguém. Você tem que ter certeza disso, que sem Deus nós não somos nada. Somos igual viúvas, desamparados. Por isso que ele usa a figura da viúva, que é uma pessoa vulnerável. E mais, quais características que essa viúva salta aos olhos para a gente buscar? A perseverança. Ela não deixou de ir. Ela não perde o seu foco. Ela tem um objetivo e vai alcançá-lo. E aí Jesus fala que a oração é assim. Sempre, todo dia, vou querer, vou buscar, vou saber. Passou um mês, passou 2 meses, passou 3 meses, passou 1 ano, passou 3 anos, passou 17 anos orando. E o pai se converteu. Essa é a história do meu sogro. 17 anos orando. É tardio? Não é tardio. Essa é a verdade. Mas a gente acha que demorou um pouquinho, e aí é que a gente chega nos finalmente para entender por que as coisas, né? E aí vou concluir. Por que muitos não conseguem viver uma vida de fé? Porque Tiago fala que eles têm o ânimo dobre. Sabe o que é o ânimo dobre? São pessoas instáveis, inconstantes, pois a fé produz perseverança. A fé produz perseverança. Quando você tiver, vai ser perseverante, vai ser perseverante, vai ser perseverante. E a perseverança e a fé têm que andar juntos. Porque senão ela não tem efeito e resultados completos e eternos. Quando estamos num agitado, quem aqui já tomou banho de praia e fica na onda? E você fica ali, né? Toda hora que vem a onda, você, né? Porque se você ficar parado, você leva um caldo, né? Mas chega uma hora que você... Aí eu quero sair. Aí você vai sair porque você não aguenta ficar aquele tempo todo. Assim é a vida do homem dobre. Altos e baixos eternos. E um momento ele se cansa da onda. Mas altos e baixos eternos sem resultados práticos. Mas a vida não tem altos e baixos, Max? Tem altos e baixos. Porém, tem problemas. Porém, ao longo da nossa vida, esses problemas, eles não podem consumir a nossa alma. Porque a fé é algo que vai além do sentimento e da razão. Tiago vira para a gente e fala em um
capítulo 1, 2 e 8. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por muitas provações, pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam maduros e íntegros. Por isso que se você não persevera, você não consegue amadurecer e nem conseguir integridade diante de Deus. Sem lhes faltar coisa alguma. Se alguém sente falta de sabedoria, peça a Deus, que dá livremente, de boa vontade. Peça, porém, com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal homem receberá coisa alguma do Senhor. E é alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Mas o que é que a gente pode fazer a esse respeito? Paulo, no livro de Coríntios, 2 Coríntios 4, 7, diz assim: temos um tesouro no vaso de barro, de 7 a 18, para que a excelência seja de Deus e não de nós. Ele está dizendo assim, ó, a gente é barro, o vaso aqui não presta, é tudo caco, para que, na verdade, seja Deus que seja glorificado. O tesouro está dentro de mim, mas o vaso é de barro. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Podemos estar atribulados? Podemos, mas não temos que estar angustiados. A fé some na angústia. Fé e angústia não combinam. Ansiedade também. Perplexo, mas não desanimado. Você pode se assustar com muita coisa. Meu Deus! Não, mas não tem que estar desanimado. Eu sei quem está comigo. Perseguidos. Quem nunca foi perseguido? Mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. E portanto temos o espírito de fé, como está escrito, crie. E por isso falei. Nós cremos e também por isso falamos. Não atentando, olha o 19, nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. E aí a gente volta para Hebreus 11:1, que diz que a fé é a certeza das coisas que esperam, é a convicção dos fatos que não se veem. Que fé é essa? Quem criou essa fé? E aí que eu vou terminar dizendo o seguinte. Hebreus 12, digo a 3. Quem criou essa fé? E como deve ser nossa atitude para quem criou essa fé? O autor de Hebreus vira e fala assim: portanto vós, visto que temos a rodear tão grandes nuvens de testemunha. Ele está dizendo, depois que ele falou de Abraão, de Noé, a Raabe, de toda aquela turma que demonstrou fé ao realizar obras com Deus. Ele fala assim, olhando para essa turma toda, desembaraçando de todo o peso, o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor da fé. Quem é o autor da fé? Jesus. O qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, da ignomínia que sofreu, e está sentado no trono de Deus. Considerai atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fastigueie em vossas almas. Ter fé nos leva a ter descanso na nossa alma. A fé nos leva a descansar em Cristo. Glória a Deus. E no contexto atual, qual é a característica da nossa geração? Encerrando aqui. Falando
nos últimos dias, ele descreve que as pessoas comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento. Todas essas coisas são lícitas, mas são coisas desse mundo, e o coração dessas pessoas ficam presas às aspirações que desejam e passam a ser o objeto de sua maior busca. Passam a ter importância primordial, que lhes acrescenta ansiedade, esforço humano, preocupações, distraindo e sobrecarregando permanentemente. O reino de Deus fica em segundo lugar, ou nem fica, e as outras coisas passam a ser sua prioridade. A presença de Timóteo 4,14 fala assim, que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes, ingratos, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprios, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, e por aí vai. E para a igreja, ele diz assim, prega a palavra, esteja preparada a tempo e a fora de tempo, repreenda e corrija, pois virá tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira no ouvido, farão os seus próprios desejos e farão mestres para si mesmos. Esses recusarão dar ouvido à verdade, voltando-se para os mitos, para as fábulas. E Paulo, e o próprio Timóteo, no final do seu ministério, fala assim: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Então, eu queria deixar para vocês a conclusão simples sobre fé. Fé é um conjunto de verdades trazidas por Deus e hoje na figura de seu Filho Jesus, que nos leva a ter uma vida diferente, que nos leva a manifestar essa fé com os nossos irmãos. E quando fazemos isso, o exercer essa fé é só uma consequência. E muita gente crê que fé é você pedir e receber. Não é. Isso faz parte do reino. Fé é você viver a vida de Cristo e manifestar essa vida de Cristo. As coisas materiais, elas não são acrescentadas. Então, que Deus possa nos levar a ter esse entendimento de fé na vida de vocês. E que se vocês têm vontade de se aprofundar nesse tipo de vida com Ele, esse é o momento que se chama hoje. Não caia na estatística da pergunta de Jesus: será que quando eu voltar, vou encontrar fé na terra? Eu espero que Ele encontre comigo.